Efésios capítulo 5 e o verso de número 10. Abra aí comigo, por gentileza. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 6, 6 e o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Presta bem atenção na leitura. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia que enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados e usem a verdade como o cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem com os sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Amém? Somente até aqui. Hoje à tarde eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, e como nós estamos vivendo dias de muita batalha, de muita peleja, né, de muita guerra, e não é uma guerra física, é uma guerra espiritual, Deus ministrava muito forte essa palavra ao meu coração. E Deus falava muito forte ao meu coração porque a igreja, ela está vivendo uma guerra espiritual muito grande. Eu só peço que você preste atenção agora no que eu vou estar ministrando, tá? Porque essa palavra é uma palavra profética ao seu coração. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão morrendo espiritualmente por falta de conhecimento da palavra. Tem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente porque chega em um culto como esse e não presta atenção naquilo que Deus ele quer falar. E eu tenho certeza que Deus te trouxe lá da sua casa, um frio que está aí fora, irmãos, para você sentar nessa cadeira e para o Espírito Santo palestrar o seu coração. Então preste muita atenção que Deus vai falar conosco nessa noite. Voltando à palavra de Deus, nós estamos percebendo, irmãos, que a igreja, no meio dessa guerra espiritual toda, dessa opressão toda, que não só a nação brasileira está enfrentando, o mundo inteiro está enfrentando. Muitas pessoas, pastor Walter, eles não estão conseguindo superar, mediante a tantas coisas, tantas percas de pessoas que nós amamos, né? Além das percas, uma opressão muito grande. Eu recebo muita mensagem
no meu WhatsApp de pessoas dizendo assim: pastora, ora por mim, eu sinto uma opressão muito grande lá dentro do meu trabalho. Pastora, ora por mim, eu sinto uma opressão muito grande dentro da minha casa. Pastora, ora por mim, eu sinto uma opressão muito grande com os meus filhos. Eu sinto uma opressão muito grande no meu casamento. E tudo está em torno de opressão espiritual. E a nossa guerra, ela não é uma guerra física. É isso que diz esse texto. A nossa guerra, ela é uma guerra espiritual. E quem sabe você, quando lê esse texto de Efésios, que fala de armadura, de espada, de couraça, talvez você não entenda a importância desses instrumentos, porque o nosso Brasil, graças a Deus, não é um país que vive em guerra, né? Então talvez a gente não entenda tão bem qual é a importância que tem cada elemento desse que a Bíblia traz como uma metáfora para o nosso coração. E graças a Deus que o nosso Brasil não vive essa guerra física. Mas infelizmente, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, ele vive uma guerra espiritual, que talvez é pior do que uma guerra física. Por quê, pastora? Porque a guerra espiritual é uma guerra silenciosa. O diabo, quando ele vai atacar a igreja, o diabo, quando ele vai atacar a tua casa, o diabo, quando ele se prepara para atacar as nossas vidas, ele não anuncia que ele vai atacar. A Bíblia mesmo diz que ele é como o ladrão. O ladrão, quando ele vai assaltar a casa de alguém, ele não bate na porta dizendo: olá, eu vou assaltar a tua casa essa noite. Ele simplesmente vai rodear a tua casa, ele vai estudar a tua casa, ele vai ver aonde tem uma brecha para ele entrar, para ele assaltar e para fazer o que tem que ser feito. Então a pior guerra é essa guerra que nós sofremos, que é a guerra silenciosa, que é a guerra espiritual. Só que graças a Deus que nós temos um Deus, esse Deus que nós servimos, que a nós diz que antes de acontecer alguma coisa, Ele avisa os seus profetas. Você está entendendo? É por isso que você precisa ficar ligado, porque quem sabe o adversário da tua alma está preparando alguma coisa contra você, e de repente Deus te dá sonhos, e de repente Deus levanta um profeta para falar com você. Quem sabe Deus tem falado algumas coisas ao seu coração e você não tem entendido, mas é o Senhor te sinalizando que você precisa se preparar para uma grande guerra, uma guerra espiritual. E hoje à tarde eu estava lendo sobre dois tipos de perfis de soldados que nós temos dentro da igreja, pastor Walter. E eu achei muito interessante, porque o artigo que eu estava lendo, ele falava sobre os soldados que são da vanguarda e os soldados que são da retaguarda. E eu quero que você preste bem atenção, porque daí você vai se identificar onde você está. Quando um exército ele vai para uma batalha, existe uma equipe da vanguarda, os soldados da vanguarda. Quem são esses soldados? São os soldados mais corajosos, os soldados mais preparados, os soldados que não têm medo de ficar cara a cara com o seu adversário. São esses os soldados que são separados para a batalha, para ficar na vanguarda, porque são eles que quando ficar cara a cara com o adversário, ele não vai retroceder, Miriam. Ele vai para frente, porque ele sabe que quem está com ele é o Senhor dos Exércitos. Só que também existe os soldados da retaguarda, que são aqueles soldados que ficam atrás dos da frente, que são aqueles soldados que talvez não são tão experientes, não tem tanta valentia, mas também eles são importantes para estar na retaguarda. Os soldados da vanguarda são os que levam os armamentos mais pesados, os da retaguarda são os que levam os armamentos mais leves. Mas sabe o que eu achava muito interessante quando eu lia hoje? Que quando uma batalha ela está muito travada, os primeiros a desistir da batalha, os primeiros a retroceder da batalha, são os soldados da retaguarda. E quando o Senhor falava isso ao meu coração, eu li aquele artigo, o Senhor ministrava algo muito forte ao meu coração. E o Senhor dizia assim: diga para a minha igreja, que tipo de soldados eles são?
Os soldados da vanguarda, que quando surge a batalha eles não retrocedem? Ou os soldados da retaguarda, que quando a batalha fica difícil, eles desistem? E sabe o que é mais profundo disso tudo? É que nós estamos vivendo uma época em que a batalha está tão forte, mas tão pesada, que os soldados da retaguarda estão se manifestando. Os soldados que não estão suportando a luta, os soldados que não estão suportando as percas, os soldados que não estão suportando as perseguições, e eles estão retrocedendo. Só que nós precisamos entender que os soldados da vanguarda precisam do da retaguarda, e o da retaguarda precisa da vanguarda. Só que o inimigo, ele está vindo com tanta força, que tem conseguido destruir muitos da retaguarda e muitos da vanguarda. Eu vou te fazer uma pergunta: que tipo de soldado que você é? O soldado que quando o vento sopra, você não desiste? O soldado de que quando a dificuldade vem, você bate o pé e permanece na posição de Deus? Ou você é o soldado de que não está suportando mais? Não suporto, pastor, eu estou querendo desistir desse casamento, eu estou querendo desistir da minha família, eu não estou conseguindo mais ser fiel ao Senhor, eu não estou mais conseguindo servir a Deus. Eu quero dizer algo do céu para a sua vida. Eu não sei em que classe que você está, se é o da vanguarda ou se é da retaguarda. Eu só sei de uma coisa: se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Deus quer renovar a sua vida. Renovar a sua vida. Agora presta atenção, uma coisa, e se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, pode acompanhar. Que quando você vai, irmão, para uma batalha, estou falando de ordem espiritual, quando nós estamos em uma guerra, quem sabe a minha guerra não é a sua guerra, mas todos nós, irmãos, quando nós estamos em uma batalha, nós precisamos analisar em que território nós estamos, aonde nós estamos pisando. E quando nós estamos analisando esse território, nós precisamos nos preparar. Isso principalmente de ordem ministerial. Tem muitas pessoas, irmãos, que eles querem estar num altar como esse, mas não sabem o perigo que é. Tem muitas pessoas que querem pegar um microfone para ministrar um louvor, mas não sabem o perigo que é. Porque a partir do momento que você pega a mão no arado, você não pode voltar para trás. Não pode. Não pode. É por isso que às vezes você vê líderes preocupados em preparar pessoas para colocar na onde? Na vanguarda. Porque ele sabe muito bem que ele não pode colocar alguém para estar pelejando somente na retaguarda. Quem está na frente precisa estar preparado, porque aqueles que estão na frente são os que estão puxando a fila. Aquele que está na frente é aquele que precisa encorajar. É você lá dentro da tua casa, você sabe muito bem, se você não dobrar o joelho lá dentro, teu marido não dobra. Se você não dobrar o seu joelho lá dentro da tua casa, sua esposa não dobra o joelho, os seus filhos não oram. Você sabe muito bem disso. Se não é você jejuar, se você não é você incentivar, as coisas não andam lá dentro. E quem sabe você pode dizer assim: mas pastor, até quando? Faça a sua parte. É você que Deus chamou para puxar essa fila. Você não pode desistir. Mas pastor, até quando? Ei, não fala até quando, faça a sua parte. Sabe por quê? Você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor dos Exércitos está com você. Só que nós precisamos entender uma coisa, que na guerra que nós vivemos, quem sabe você lá dentro da tua casa, você precisa ter uma coisa. Verso de número 10, a força. Olha o que diz o verso de número 10:
torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Se você não tiver força que vem do alto, você não vai conseguir vencer essa peleja. Se você não buscar a força que vem do alto, até porque a nossa força ela é limitada, nós não conseguimos com as nossas forças vencer nenhuma guerra espiritual. Mas quando a Bíblia aqui fala de força, ela está falando da força que vem do alto. Então quando você está numa guerra, irmão, numa peleja muito grande, você precisa buscar a força que vem do alto, porque a força que vem do alto, ela é sobrenatural. Sabe como que é a força que vem do alto? É Davi diante de Golias, sem nenhum tipo de armamento, sem nenhuma estratégia de guerreiro, mas ele dizendo o quê? O Senhor dos exércitos está comigo. Ele não tinha força nenhuma na terra para vencer aquela batalha, mas ele buscou a força que vem do alto, e foi essa força que deu a vitória para Davi, e é essa força que Deus tem para a igreja nessa noite. É essa força que Deus tem para você vencer nas guerras, é essa força que Deus tem para você vencer nas batalhas do teu casamento, a peleja do teu financeiro. É essa força que Deus tem para você, a força que vem do alto. Uma outra coisa, verso de número 11: ficar firme. Olha o que diz a palavra: vistam-se com toda a armadura de Deus, armaduras que Deus dá para vocês ficarem firmes. O que é que te deixa firme na presença de Deus? É o revestimento que Ele dá para você. O que é que te faz firme na presença de Deus? É a força que Ele dá para você. Para quê, pastora? Verso de número 12, olha só: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espiritual do mal. Isso aqui, irmão, ele é muito profético, e tem pessoas que ainda têm 500 anos de igreja e não entendem. Às vezes você, irmão, tem anos de igreja e você ainda continua guerreando contra pessoas, guerreando contra a sogra, guerreando contra sogro. Mas ele é um atribulado, pastora, guerreando contra parentes, guerreando contra irmãos, contra irmãs, de picuinha com pessoas dentro da igreja. E a Bíblia diz o quê? Que a sua guerra, a minha guerra não é contra pessoas. Eu já disse aqui em outra oportunidade, irmão, e vou falar de novo. O diabo, Satanás, ele é espírito, ele é abstrato. Então para ele agir na terra, ele precisa de um corpo, ele precisa de alguém. Assim como o Espírito de Deus também. Deus também é assim. Deus também precisa de um corpo para Ele atuar na terra. É por isso que Ele chamou eu e você. Então você precisa entender uma coisa, irmão. Talvez o adversário usa pessoas na tua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, para tirar a paz do seu coração. E você está há anos na igreja e você não entendeu ainda que a tua guerra não é com ele. A tua guerra é com aquele que está usando a vida desta pessoa. Quem sabe o adversário encontrou, irmãos, uma oportunidade de usar este corpo para tirar a tua paz. E sabe quem é que o diabo vai usar? Pessoas que têm acesso ao teu coração. Como assim, pastora? O diabo não vai usar um estranho, porque se o diabo usar a boca de um estranho, irmão, você vai ignorar. O diabo, ele vai usar o corpo de alguém que tem acesso a você, pessoas próximas a você. Mas como assim, pastora? Pessoas que, quem sabe, irmão, não tem um caráter polido, não tem temor a Deus. Pessoas que, quem sabe, irmão, pessoas rancorosas,
Pessoas que estão dentro da igreja, mas só estão com o corpo presente dentro da igreja, ainda não abriu a sua alma para Jesus sarar. São essas pessoas que o diabo vai usar para tirar a sua paz. E o que nós vemos nos últimos tempos? Pessoas se degladiando entre si, se degladiando. Pessoas, irmãos, se xingando. Dentro da casa, é a esposa que não entende o marido que não entende a esposa. Discussões, palavrões. É a mãe que parece tão infantil quanto o seu filho, que discute com o filho, que há desrespeito e não entende que isso não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque a Bíblia diz, e a Bíblia nos ensina, que a nossa guerra não é contra pessoas. É a Bíblia que está dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Pastora, como é que eu venço isso? Em primeiro lugar, tapando as fontes que alimentam o seu inimigo. Se é a discussão que está acontecendo lá dentro da tua casa, que está fazendo florescer a ação do diabo lá dentro, a partir de hoje fecha a tua boca. Se é o seu jeito, se é a sua personalidade, se é a forma que você olha, a forma que você... Então, fecha as brechas que alimentam o seu inimigo, porque senão você não vai conseguir vencer. E como é que o diabo tem conseguido vencer a igreja? Em primeiro lugar, verso de número 14, olha lá, olha o que a Bíblia diz. Primeiro olha aqui para mim, por gentileza. Nós estamos numa batalha muito grande. A partir do momento que você aceitou a Jesus, irmão, confessou a Jesus como o único e suficiente Salvador, você virou alvo de Satanás. A verdade é essa. Ele vai fazer de tudo para te tirar do propósito de Deus. Ele vai fazer de tudo para entristecer o teu coração. Ele vai fazer de tudo para te tirar de dentro da igreja. Ele vai fazer de tudo para você quebrar a sua aliança com Deus. Então, em primeiro lugar, ele vai agitar o ambiente da tua casa. Ele vai agitar o seu casamento. Ele vai agitar os seus filhos. Ele vai agitar amigos, parentes. Ele vai fazer de tudo para te tirar do propósito de Deus. E é por isso que a Bíblia vai nos ensinar aqui a partir do verso de número 14. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. E por que a Bíblia diz? Ele fala dessas armaduras e ela começa falando de verdade. O cinturão na época de guerra, eles usavam muito o cinturão para guardar os seus armamentos, para guardar o seu cantil de água, para guardar os seus mantimentos. Então olha o que a Bíblia diz. A sua guerra espiritual, para você vencer ela, em primeiro lugar, você precisa do seu cinturão da verdade. E por que a Bíblia diz isso? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Quando a Bíblia fala de cinturão da verdade, o Senhor está dizendo para mim e para você conseguir vencer a guerra que você está, na tua boca precisa sair sim, sim e não, não. Você consegue entender isso? Para você vencer, não adianta, irmão, você vir para o culto e dizer glória a Deus e aleluia. Não adianta você estar num culto como esse e glorificar o Senhor e adorar o Senhor, mas quando chegar lá dentro da tua casa, dessa boca aqui sair maldição, dessa boca aqui sair palavrão, chegar lá dentro da tua casa e começar confusão por essa boca. O Senhor está dizendo, tem que ter sim, sim e não, não.
Confessar a Jesus, irmão, como o único e suficiente Salvador, vai além de você levantar uma mão e aceitar Ele. Quando você levanta a sua mão, você está dizendo: eu estou cansado de quem eu era e quero uma vida nova para mim. E é isso que Deus tem para você. Então a Bíblia vem dizer o quê? Na sua boca precisa sair a verdade. E quantas pessoas que vivem de mentira? Você olha, parece que é um casal. Nossa, o casal 10. Que lindo aquele casal. Você olha, irmão, aquela mulher vive sorrindo. Você olha aquele irmão, aquele homem vive de aparência. Você olha, parece que é o top das galáxias. Mas de repente, quando você vai se aproximando, quando você vai se achegando, você observa que aquilo ali é tudo uma mentira. E por quê? Porque o mundo te ensina a viver de aparência. O mundo te ensina a viver de aparência. Só que a palavra nos ensina diferente. A palavra nos ensina dizendo assim: você quer vencer uma guerra? Vive a sua realidade. Para de viver de mentira. Para de dizer que ama a Deus, mas saiu da porta para fora, você ama outras coisas. Para de dizer que você serve a Deus, mas saiu daquela porta para fora, você já está traindo a Jesus. Lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Sabe o que é isso? Deus conhece o seu coração. Deus conhece a tua alma. Sabe o que o Senhor está falando aos nossos corações nessa noite? Tem muitas pessoas que não estão aguentando, não estão suportando. Sabe por quê? Porque não tinha a verdade no seu coração. E nós precisamos viver essa verdade. Uma outra coisa que a Bíblia fala também é da couraça da justiça. Verso de número 14, parte B, que diz o quê? Vistam-se com a couraça da justiça. A couraça era um elemento, pastor Walter, que protegia o coração. Em uma batalha, o que se procurava muito eram os órgãos fatais para derrubar os soldados. Então olha o que a Bíblia diz. Primeiro você tem que ter a verdade nos seus lábios. Depois você precisa, guardar isso aqui, porque esse órgão ele é fatal. Você precisa guardar o seu coração, as suas emoções. E por que é que você precisa guardar as suas emoções? Porque é isso aqui, que o diabo vai querer atingir. Você sabe por quê? Porque foi através disso aqui, que você foi atraído pelo Senhor. Quantas pessoas no meio da gente, com a sua alma doente, com o seu coração doente, mas eles fogem de ser curado. Eles se escondem para não ser curado. E quanto que o diabo tem agido, irmão, e tem atingido corações de pessoas. Você fala para alguém assim: por que é que você saiu da igreja? Você abandonou Jesus por quê? Se levantaram contra a minha vida. Pastora, feriram o meu coração. Lançaram uma palavra na minha vida, eu nunca mais me levantei. Sabe por quê? Porque não estava com a couraça. Você precisa entender uma coisa: que quem te chamou foi o Senhor dos exércitos. E a igreja na terra não está para servir a homens, está para servir ao Senhor. Uma outra coisa também são o calçado do evangelho, verso de número 15. E calcem com sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias da paz. Sapato do evangelho. Olha, anunciar a notícia da paz.
Nós estamos vivendo uma era, irmãos, em que as pessoas, elas já não falam mais de Jesus. Nós estamos vivendo uma era em que tem pessoas cristãs, como eu ouvi outro dia uma pessoa. Eu cheguei para orar num lugar, irmão, e quando eu cheguei para orar nesse lugar, me convidaram para orar e pediram para eu ungir um local. Um local deveria de ter umas 20 pessoas trabalhando nesse local. Quando eu cheguei para ungir esse local, a moça pegou e falou assim: pastora Daniele, é a senhora que vai orar aqui? Eu falei: sim, sim, sim. Aí a patroa dela olhou para ela com uma cara assim meio... Aí ela falou assim: você conhece a pastora? Eu falei: sim, eu conheço. Ela falou assim: você é cristã? Sim, eu sou. Mas como? Você nunca falou que você era cristã? A mulher trabalhava 3 anos lá, pastor. Nunca abriu a boca para falar nada. A patroa, através do rádio, um dia, mudando a estação, ouviu meu programa, foi tocado por Deus numa palavra, uma mulher católica. Aí começou a acompanhar a programação. Aí um dia ela me liga e fala assim: olha, eu não sou crente, eu não sou cristã, mas eu sou católica. Eu queria muito que você viesse aqui. E foi esse dia que eu fui. Você está entendendo? As pessoas estão convivendo no meio de pessoas ímpias, mas eles não professam a sua fé. Por que será? Qual é o medo? Qual é a insegurança? O que é que está acontecendo com a igreja na terra? Aí antes de eu subir no altar, Deus usou uma profeta e disse assim: pastora, me entregou uma palavra ali e eu entendi o que ela disse. Por quê? Porque a igreja precisa viver o primeiro amor. Viver o primeiro amor. A igreja precisa viver o primeiro amor da oração, o primeiro amor do jejum. Mas sabe o que acontece? As pessoas só começam a querer viver esse primeiro amor quando o vento bate na sua porta, quando o desespero vem, quando a tempestade vem. Aí eles querem fazer tudo, mas não espera a tempestade ser soprada na sua vida para você tomar uma posição. Não espera você começar a perder pessoas, perder coisas, para você se despertar. O Senhor está dizendo nessa noite: se desperte, sem precisar perder. Se desperte, sem precisar o vento soprar. Se desperte, sem precisar as portas se fechar. É tempo de despertamento, diz o Senhor. A igreja está em guerra, a igreja na terra está em guerra. E há muitas pessoas, irmãos, despreparadas. Há muitas pessoas na retaguarda, está vendo o vento soprar e está fugindo, e deixando os da vanguarda sozinhos na frente da batalha. Alabácia. Mas o Senhor está dizendo: vista essa sandália do Evangelho. Vista. Eu estava analisando a semana passada. Nós deixamos de cultuar durante a semana. Nós fizemos um propósito com Deus. Entramos no jejum de Daniel. Dizemos para a igreja: durante a semana vamos cancelar o culto e vamos para a oração, porque a gente começou a sentir muita guerra, muito ataque. Mas só os da vanguarda estão vindo, os da retaguarda não estão vindo. Você está entendendo? Só os da vanguarda. Só que até quando os da vanguarda vão conseguir ficar na vanguarda? Até quando? Então nós precisamos nos despertar, porque Jesus está às portas. Uma outra coisa também que o Senhor fala conosco no versículo de número 17 é sobre o capacete da salvação. O verso de número 17 diz assim: recebam a salvação como capacete, e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Capacete e espada.
O interessante é que fala sobre cinto, couraça, calçado, escudo, capacete, e a espada ele deixa por último. Ele fala de vários elementos de proteção, mas a espada ele deixa por último. E a espada ele fala do quê? Da palavra de Deus. Usavam-se espada para quê? Para cortar. Usavam-se espada para quê? Para derrotar os inimigos. Usavam-se espada para quê? Para vencer uma batalha. E sabe o que Deus está dizendo? O que vence uma batalha é a minha palavra. E como que está o teu conhecimento na palavra? Como que está? Porque antes da palavra fala sobre capacete. E capacete fala de proteção da cabeça. E a nossa cabeça é o nosso cérebro que comanda o nosso corpo. Tem muitas pessoas que o diabo está oprimindo tanto a mente dele, está dominando tanto a cabeça dele, que o corpo já está sendo regido pela cabeça. Eu falava com uma pessoa semana retrasada, e ela dizia assim: pastora, intercede pela irmã fulana de tal. O esposo traiu ela, irmãos. Uma mulher de Deus. O esposo não era muito firme na igreja, traiu essa mulher. E ela ficou tão abalada, mas tão abalada, que ela ficou 15 dias trancado dentro de um quarto escuro. Os filhos desesperados, pedia para ela abrir a porta, ela não abria. Ela só pedia água e pedia comida para comer, e ela ficava lá dentro 15 dias. Aí me ligaram e disseram: pastor, intercede pela vida dela. Ela está muito abalada. Tem um espírito de loucura rodeando a vida dela. E quando eu comecei a orar, irmãos, pela vida daquela mulher, eu sentia uma fisgada na minha cabeça que vocês não tinham noção. E eu bradava pelo nome dela e dizia: Deus, visita a vida dela. E eu sentia aquela fisgada na minha cabeça. Eu sentia a opressão só de interceder pela vida dela. Olha como o diabo está agindo, atingindo casamentos, pastor Walter, atingindo filhos, para poder atingir o seu coração. Você está entendendo? O inimigo ele está vindo pelas beiradas. Ele está vindo de forma silenciosa e está ganhando território. E a igreja está dormindo. A igreja está dormindo. Infelizmente, as percas do Covid não balançou a igreja. É visível isso. A igreja na terra. Porque você vê ainda a igreja dormindo. Só que nessa noite, o Senhor está trazendo a palavra de alerta para alguém aqui. É tempo de revestimento. É tempo de se ataviar. É tempo de capacete na salvação. É tempo de couraça da justiça. É tempo de sandália do evangelho, cinto da verdade, escudo da fé e espada do Espírito. É tempo da igreja se prontificar. É tempo da igreja estar ligada ao general. Ligada ao general. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso general. E se a igreja, como um quartel, como um soldado, não estiver ligada no general, como que nós vamos receber instruções? Como que o Senhor vai nos alertar de alguma coisa? Se o coração está longe, se o coração está distante. Hoje você fala de ir para o monte orar, irmão, é meia dúzia que vai. Tudo que você vai fazer, irmão, como igreja, as pessoas colocam uma desculpa: não tem gasolina. Mas se chamar para um churrasco, ele vai e faz umas 4 viagens dos irmãos também que quer vir. Vamos para o monte, não tem gasolina. Vamos para a oração, não tem gasolina. Vamos para o culto, não, eu tenho que economizar na gasolina. Engraçado que quando o vento sopra, aí tem gasolina, aí arruma até dinheiro emprestado para colocar gasolina, para vir para o culto, vir para o monte. Deixa eu te falar uma coisa.
É preocupante o que está acontecendo no meio da igreja. E nós precisamos erguer a nossa espada. Precisamos comer da palavra de Deus. Precisamos nos preparar e estar ligado no general. Porque o diabo está cirandando. O adversário está cirandando, está destruindo vidas, está destruindo famílias. E é só Deus para nos dar a vitória. E eu quero que você se coloque em pé, porque eu quero fazer uma oração com a sua vida. Que soldado que você é? O da vanguarda? Que vai para cima do inimigo e não olha para trás? Que soldado que você é? O da vanguarda que quando o diabo se levanta, você fica em silêncio, mas dobra o seu joelho para orar? Ou você é o do retaguarda que desiste, que abandona, que deixa até de exercer a sua chamada? Que tipo de soldado que você é? Porque o Senhor hoje, Ele precisa levantar mais soldados para a vanguarda. Soldados corajosos, que não olham para trás. Soldados que Ele possa olhar para você e contar contigo na terra. Mas pastor, o meu coração já esfriou. Eu já não tenho mais aquela vontade de fazer a obra de Deus. O que é que esfriou o teu coração? Eu acho que já passou o meu tempo. Não passou o teu tempo não. O que o diabo fez que esfriou o teu coração? Porque Deus, Ele precisa usar você. Eu não sei se você já percebeu, eu estava falando hoje com o pastor Jefferson. As pessoas mais antigas estão partindo. Aquelas mulheres de oração que era a nossa referência, aqueles homens de oração que era a nossa referência, estão partindo com o Senhor. E é preocupante a geração que está ficando, porque é uma geração que fica caçando o profeta para lá e para cá. É uma geração que ele precisa do profeta profetizar para dar uma direção para ele. É uma geração que não quer congregar, não quer cultuar. É uma geração que ele não quer fazer uma aliança com Deus, porque ele sabe, se ele fizer uma aliança com Deus, ele vai precisar renunciar a algumas coisas. E essa geração é muito preocupante, porque o que está por vir, é bem pior do que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos ter uma vida muito de oração. E eu quero que você coloque a mão no seu peito. Eu quero que você incline a sua cabeça. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Que soldado que você é? Que soldado que você tem sido na presença de Deus? O que desiste? O que se entristece? O que recua? O que tem medo de fazer uma aliança com Deus? Porque o Senhor te chama hoje para um compromisso. O Senhor, Ele te alerta hoje. Hoje Ele te alerta. Hoje Ele te alerta porque Ele sabe que o diabo está cirandando e ele tem muita sede de ceifar a sua vida. E o Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer te revestir. Revestir a tua vida, revestir a tua casa, revestir a tua família. Espírito Santo, lebachore calabaia, elebassuri camanduri arras. Espírito Santo, o Senhor conhece esse coração agora.
O Senhor sabe o mais íntimo desse coração. O Senhor conhece a história desse homem e dessa mulher, e sabe do que ele precisa. Quem sabe ele já tem o capacete, mas perdeu a couraça. Quem sabe ele tem o capacete e a couraça, mas perdeu a sandália do Evangelho. Talvez ele perdeu o cinto da verdade, Senhor. Ele não consegue mais falar a verdade, ele mente, ele oculta, ele esconde. Mas nessa noite, Espírito Santo, visita os corações. Visita esta alma, Senhor. Elebassura e calabaia. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Visita, Senhor. Entra com a sua mão dentro desta alma, Pai. Entra, Pai, com a sua mão dentro dessa alma, e vai arrancando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Essa opressão do adversário, Deus. Essa opressão na mente. Quem sabe essa opressão tem tirado esse capacete. Quem sabe essa vergonha, Pai, tem tirado a sandália do Evangelho. Mas em nome de Jesus, Pai, passeia no meio do Teu povo, Espírito Santo, e vai arrancando, vai arrancando, Pai, todo impedimento, toda insegurança, Senhor, toda tristeza, tudo aquilo, Pai, que está impedindo esse homem e essa mulher, Pai, de ser um soldado da vanguarda, de ser um soldado de frente de batalha, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Com a mente protegida estou. Jesus. Segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Entenda, a sua guerra não é contra pessoas, tá? Eu não sei qual é a guerra que você está passando, mas coloca na tua cabeça: não adianta xingar, não adianta discutir. Dobre o seu joelho e Deus vai te dar a direção. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor. A Bíblia diz que tem demônio que só sai com jejum e oração. Se só a oração não está resolvendo, desça para o jejum. E não aquele jejum assim, irmão, acordar 10 horas da manhã e entregar meio-dia, não. É pagar preço. É jejum de verdade. Pastor, eu não fico sem o meu café. Então como é que vai vencer? Não consigo jejuar, não fico sem o meu chimarrão. Como é que você vai vencer? Tem jejum, irmão, que você tem demônio que você só tomba ele com jejum e oração. E Deus está dizendo hoje: desça no jejum, desça na oração, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Você crê nisso? Vou falar de novo: desça no jejum. Sabe aquele sacrifício? Levantar cedo, irmão. Não é meio-dia não para jejuar. Não, esse negócio não funciona. Levanta cedo. Diz: Deus, tá aqui, ó, a minha guerra é essa, Jesus. Jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, a vitória não desceu, jejua 4, a vitória não desceu, jejua 5, a vitória não desceu, jejua 6, 7, 8, até a vitória descer. Até a vitória descer. Assim que eu luto minhas guerras. É, Jesus. Assim que eu luto minhas guerras. É com jejum e oração. É. Assim que eu luto minhas guerras. Sabe como? Com jejum e oração.
vencer esse gigante do casamento? Jejum e oração. Quer que o filho volta de novo para a casa do Senhor? Jejum e oração. Jejum e oração. Quer que Deus restaure o casamento? Jejum e oração. Senão não tem como. A igreja esqueceu disso. 21 dias depois que Daniel estava no preço, pagando o preço, o anjo se apresentou e disse o quê? Desde o primeiro dia eu ouvi tua oração. Sabe qual que é o problema da igreja? Se Deus não responde hoje, amanhã ele desiste. Soldado do quê? Da retaguarda. Jejua 2 dias, ora 2 dias, não tem resposta, aí ele desiste. Retaguarda, soldado da retaguarda. Só que Deus te chamou para ser um soldado da vanguarda. Jejua um dia, 2 dias, 3 dias, se for preciso 1 mês, 2 meses, mas enquanto a vitória não descer, não desista. Não desista. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Para finalizar, tem uma missionária lá da Cidade Nova, pegou um diagnóstico do câncer de mama, ia fazer quimioterapia, a situação dela muito delicada. Ela contou assim pra gente que ela pegou, irmãos, a igreja onde ela vai não é de ir para um monte. Ela falou assim que ela pegou um facão, foi pro meio do mato, abriu uma picada. Ela falou assim: pastor, eu abri uma picada lá, fiz uma rodinha e falei para Deus: Deus, eu só vou sair do propósito do monte quando o Senhor me dá a vitória. Ela falou bem assim que era um breu, não dava para ver um palmo na frente. Ela pegou uma mata que ninguém tinha entrado dentro, e disse que ela entrou lá dentro e falou assim: era só eu e a minha Bíblia. Entrei dentro daquele monte, pastora, com meu coração estourando de tristeza. Quando eu entrei dentro do monte, ela falou assim que entrou dentro do monte, disse que ela sentiu como se fosse um relâmpago que passou, uma luz que passou atrás dela. E ela falou assim: Senhor, é o Senhor. Se for o Senhor, clareia esse monte para eu ler a tua palavra. Diz que na hora, Eduardo, o monte clareou, e ela começou a chorar e entendeu que Deus estava com ela. Ela disse que foram 30 dias de jejum e oração. E quando ela retornou no médico, sabe o que a médica disse? Cadê o tumor? Sumiu. É essa igreja que Jesus está buscando. É essa igreja que antes de assinar o divórcio vai fazer jejum e oração. Meu Deus, é essa igreja que o Senhor está buscando, de que antes de desistir, desça para o jejum e para a oração. Ei, sabe o que Deus está me dizendo aqui? Que se tem alguém que está entendendo o que Deus está dizendo, tem cativeiro que Deus vai mudar a partir de hoje. Tem coisa que demandube a sebre a calabaia. Tem documento que vai ser assinado. Se tu entender, eu vejo o documento ser assinado. Se tu entender, Deus manda te dizer: desça no jejum, desça na oração. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6. Mas não deixa de orar e jejuar enquanto a resposta não chegar. Assim que eu luto minha